Cultura cabocla e a cultura amazônica. Então, se vocês quiserem fazer parte com a gente e participar, ver como que se processa tudo isso, a gente vai ficar muito feliz em tê-los aqui. Então, muitos assuntos foram tratados, falamos de ciências sociais, e agora vamos falar também de ciências, de uma certa forma, que também é ciência, a expressão musical, a expressão artística dentro do universo cultural amazônico. Muitas etnias, e essas etnias serem, como é natural, um universo de saberes. Então, o ensino das artes, para que se cumpra esse conteúdo artístico, como de fato ele significa, né, que é sinônimo de uma amplitude de consciência, sinônimo de uma conscientização do ser social que somos dentro de um espaço, dentro de um determinado território. Para que se cumpra isso, é necessário que, mesmo a gente sendo da região, que nós venhamos a nos inteirar desses conhecimentos, desses saberes, para, a partir de então, que se processe o diálogo artístico, ou os diálogos artísticos. Então, aqui nesse caso, não é exatamente uma apresentação, não é uma proposta de conteúdo e também não é uma mostra para que vocês tão somente observem como espectadores, porque o termo já não trata, porque não se trata de um espetáculo, mas é uma conversa. E não precisa que vocês respondam nada, não precisa, e se quiserem também podem fazer, podem perguntar. Ao longo da nossa prática aqui, vocês podem questionar, podem formular qualquer pergunta, qualquer curiosidade que tenham, porque a proposta é exatamente essa. Então nós não é um conteúdo pré-estabelecido, nós nos encontramos aqui, ela teria um primeiro momento e eu faria o segundo momento, mas o bom é quando a gente mistura as farinhas, como se diz na região, e constrói essa possibilidade de um diálogo coletivo, que é o diálogo mais interessante que pode existir. Nós somos, sobremaneira, coletivos. E o exercício da arte, a arte só existe a partir de uma interlocução, né? Quando tem alguém que propõe a conversa e tem alguém que responde essa conversa, mesmo que em estado de contemplação, quando se trata de uma exposição de artes visuais, por exemplo, a gente vai e dialoga com aquelas obras, que é a extensão do artista que propôs essas determinadas obras, e estabelece então, a partir desse contato, um diálogo. E aqui é exatamente isso que nós estamos querendo. Nós somos, como ela já falou, lá do Amazonas, cada um, mesmo sendo de lá, ela vem de uma outra região, que é do Alto Solimões. Eu já sou de uma região do interior, também nascido e criado na beira do rio, no interior. Esse alicerce cultural foi o suporte da arte que eu estudei na universidade e que, sobretudo, aprendi convivendo com meu pai, que era músico, que também desenhava, e trabalho com artes visuais e a música. E, especificamente, esse conteúdo que nós vamos trabalhar aqui, pode-se dizer que ele está no segmento arte experimental ou música experimental. Para quem não sabe, no universo das linguagens contemporâneas, a música contemporânea também adquiriu uma possibilidade de um fazer livre, de um fazer que não precisa cumprir os conceitos pré-estabelecidos que se tinha antes, né, conceitos estabelecidos que tinham antes, e sem querer anular nenhum pensamento estético, nenhum pensamento que se estruturou ao longo dos tempos. Eu não gosto muito de um valor que precise substituir outros para se estabelecer. É importante que o mundo seja diverso e que continue sendo cada vez mais diverso, porque assim tem lugar para todas as observações, tem lugar para todos os entendimentos. Mas o que nós vamos fazer aqui, só para esclarecer, está dentro do segmento música experimental, e dentro do segmento música experimental, assim como tem
um experimentalismo voltado mais para ações urbanas ou para ações eletrônicas. Nós vamos trabalhar um experimentalismo. Uma contação de história que traz a Amazônia, que traz a cultura dos povos indígenas. Nós indígenas, nós cantamos para existir, para resistir, resistir culturalmente como povo. E aí eu vou começar falando para vocês sobre dois personagens, Dona Maria e seu Zé, ribeirinhos da nossa Amazônia. E eu digo assim: não, Amaraca, no tempo dos ancestrais, quando o mundo não estava bagunçado, de longe podia-se ouvir o velho assobiar cansado. Trazia peixe-poronga, na boca o cachimbo de lado, a fumaça espantava mosquito e o cheiro nos agradava. A garotada corria, a bença ia tomar, suado, todo molhado. O velho ia abraçar cada filho com carinho e Dona Maria olhava colar. Deixa o velho, meninada, ele precisa descansar. Dona Maria mexe na lenha com cuidado para não apagar. Olha o velho que vem longe e grita com ar de preocupada: velho, ô velho, fogo tá preparado para a do peixe assar, o café tá passadinho, só tô esperando a banana assar. Tua fome vai aguentar? O velho, com jeito meigo, vendo tanto cuidado, responde um sopro só: mais um cachimbo para espantar preguiça e vou banhar, para modo a gente conversar até as ideias dar um nó. Dona Maria era só alegria, amor de rio, amor de mar. Na cabeça um chapéu de palha envelhecido pelo tempo, de quem aprendeu a obedecer o ensinamento da natureza, da terra e da água, burlando o contratempo. Tira o chapéu para se abanar, olha o firmamento como quem pensa no amanhã, porque ela sabe que de sua vida depende uma geração. O velho, já banhado, cheiroso, não está nem muito preocupado, chega no terreiro, chama a vizinhança, a filharada já vem vindo, Mariazinha com sua saia rodada, carimbozeira, porque aprendeu com a sua avó e a sua bisavó os segredos da natureza. Traz a sua saia, seu Zé pega a viola e no meio do terreiro a cantoria rola. Olá, minha Maria, eu vim do lado de lá, trazendo na minha canoa botão, taraqui e uma pará. Olá, minha Maria, eu vim do lado de lá, bora! Trazendo na minha canoa botão, taraqui e uma pará. Eu vou puxar só o rumo pra fora preguiça espantar. Quero prosear gostosinho até as ideias da gente embolar. Mas conte, meu velho, conte o que é que tu vai conversar. E se tá lá no terreiro, Curupira e Bati tá querendo falar. Mas conte, meu velho, conte como é que tu vai conversar. E se tá lá no terreiro, Curupira e Bati tá querendo falar. Ei, olá, minha Maria, eu vim do lado de lá, trazendo na minha canoa bodó, taraqui e uma pará. Olá, minha Maria, eu vim do lado de lá, trazendo na minha canoa bodó, taraqui e uma pará. Bodó, taraqui e uma pará. Bodó, taraqui e uma pará. A música indígena, ela não tem esse jeito de querer, de que a gente não tem compositores indígenas. A gente pensa nessa proposta de ser famoso, de ter
né, de fazer grandes, de ser uma Ivete Sangalo, uma Anitta. Não. A gente canta porque a aldeia precisa cantar. A gente canta porque a gente sempre foi um povo cantor, compositor, construtor de seus instrumentos que a própria natureza nos dá. E aí, vou fazer aqui um canto que eu acho que a gente já fez. Anauê a Cangatara, tá? Quem quiser, eu tenho maracas aqui, ó. Vamos experimentar como é que fica, né? A gente batendo maracá, sentindo a energia né? Experimentando a força que tem os maracás, né? Isso. O tambor faz o nosso pé, ó. Do carimbó e quer dançar, mesmo que não saiba, pode chegar aqui pra gente fazer uma dançarina oficial. Aqui já tem uma dançarina que já vai nos ensinar. Queremos agora apresentar a nossa dançarina oficial, porque quando se fala em carimbó, eu sei que todo ritmo, como também o samba é em todos os lugares do Brasil, né? Tem samba em Manaus, tem samba em todos os estados. E o carimbó também, naturalmente, como sendo o ritmo da música popular brasileira, está em todos os lugares. Porém, a dança, ela tem uma particularidade, como toda cultura, ela vai assumindo uma certa personalidade. Inicialmente não, pode vir, chega mais. Olha, o carimbó, ele é uma conquista. O homem agora conquista a mulher. Dança, faltava, né? Faltava os homens. Temos um paraense aqui também. E aí Pinduca fez uma música mais ou menos assim, ó. Vou ensinar se é pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que reveste, carimbó. Vai dançando se é pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó é gostoso de Belém do Pará. Vou ensinar se é pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que reveste, carimbó da minha vovó. Vai dançando se é pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó é
Eu queria falar para vocês que, quando eu falei no início, que... Quer sentar? Não, Que música também é ciência, é muito importante que a gente compreenda que todos nós podemos fazer música. Todas as pessoas, de todos os lugares do planeta, podem fazer música, podem fazer arte. Vou já explicar a fundamentação, gênese disso que eu estou falando. Toda criança, daqui uma criança, essa criança é poeta. Ela pode se expressar. Qualquer criança das primeiras... Olha só, está até falando já. Recitou um poema agora. Nas primeiras observações do mundo, toda criança pode se expressar por meio de movimentos, né? Que é a leitura do mundo. O mundo se movimenta, as pessoas se movimentam, a natureza se movimenta e ela percebe os sons. E esses movimentos são gestualidades que podemos entender como um estado de dança, para ilustrar aqui. E os sons são músicas nesse grande painel que é o universo, sons sonoros que nós podemos colher essas sonoridades e construí-las como linguagem. E também são cores, formas e tudo mais. Podemos perceber que são esculturas e são pinturas. Então, todas as artes nasceram da busca dessa espécie aqui de interpretar o mundo. De onde viemos, quem somos, para onde vamos e o que é esse mundo, de que forma nós podemos traduzir. Porque é uma coisa do ser humano tentar saber do que se trata as coisas que estão ao nosso redor, os valores, né? Por isso que tem gente que estuda só para estudar e tem gente que estuda por curiosidade ou por necessidade de compreender melhor a si mesmo e compreender automaticamente, consequentemente, melhor o mundo. Não existe uma forma de compreender o mundo sem compreender a si mesmo, sem compreender o universo ao redor, né? Que é esse ser cultural que somos dentro de uma aldeia, qualquer que seja o lugar, dominação, de separação, o egoísmo do ser humano e por aí vai, né? Então, a arte a gente pode fazer. E nós precisamos, para fazer música, nós precisamos de um tambor e precisamos de chocalho. Aí que eu acho uma coisa interessante, que a cultura indígena tem os chocalhos como instrumentos para a conexão com o plano espiritual, e a cultura africana, né, as culturas africanas e as de matriz africana no Brasil, tem o tambor como elemento para estabelecer essa conexão. Então, numa linguagem musical de percussão, o tambor é o tempo-chão, o tempo forte, e o chocalho é um instrumento intermediário. Por que esses dois se completam e que eles precisam estar juntos? Quando numa manifestação musical indígena tem o chocalho, se não tem o tambor, se eu estou dizendo que é necessário o tambor, logo existe um tambor também aqui. O tambor é o passo, é a dança. E com isso, eu estou já querendo dizer que fazer arte é também fazer música, é também fazer dança. A dança é o lado visível da música, é como a gente pode enxergar essa coisa abstrata que é a linguagem musical. E a linguagem musical é a expressão sonora de um objeto, porque todo objeto tem um som contido nele. Ele encerra uma sonoridade. Então, fazer música e ao mesmo tempo fazer dança, como se faz nos rituais de todas as etnias, e o tambor também precisa do chocalho. Né? Nos toques de candomblé tem o xequerê, que é também uma espécie de chocalho, para completar. Tal como nós precisamos para falar, porque cada palavra é um desenho rítmico e ao mesmo tempo sonoro também. Um desenho melódico. Os S's são chocalhos. Olha, sa, isso é chocalho. Sa, pa, pô, sa, ó, sapato, chá. Logo a gente pode construir música, desenhos rítmicos e desenhos melódicos. Poderíamos transformar esse desenho, que é um desenho rítmico, numa sonoridade, pegando 3 notas musicais. Pam, pam, pom. Qualquer escolha que fosse de sons diferentes da escala. Qualquer escala.
Então, fazer música orgânica, que essa breve explicação para não quebrar aqui o calor da nossa coisa, para cumprir esse momento do diálogo e para quem já faz música e para quem tem interesse em fazer, quero dizer a vocês que e até para mostrar que é possível fazer música e fazer arte, que esse caminhar, essa maneira de pensar a natureza, compreendendo que nós somos parte dela, que nós somos musicais também, e que nós somos ao mesmo tempo cênicos e visuais, a partir desse entendimento de cada pessoa contendo todas essas possibilidades de expressão, nós já automaticamente nos inserimos na natureza, que a natureza é tudo isso e nós também somos tudo isso. E o que é fazer música orgânica? É nada mais, nada menos do que retomar uma prática do passado, da observação da natureza. E nada mais moderno que a tradição. As invencionices, vocês já sabem muito bem, nós todos aqui sabemos muito bem, que as inovações, elas primam por um princípio fundamental, que é a substituição de valores. Quem é que impõe isso? Um sistema capitalista que também substitui valores humanos. As pessoas, os ultrapassados, os avós, as mães, os pais, são descartados para a margem da prática, do próprio trabalho também, né? O trabalho gera música. Olha só aqui. Eu era criança quando a gente toda a vida morou em região de Babaçu, né? E eu era criança quando eu via a minha mãe cantando um cântico das quebradeiras, que hoje nós chamamos das quebradeiras, né? Naquela época a gente nem sabia, mas ela já dizia assim, aqueles cânticos de quem quebra o coco. Ela cantava assim, quando dá de madrugada que eu vejo o pilão do ar, quando dá de madrugada que eu vejo o pilão do ar, as mulheres do Babaçu que não sai sem almoçar, as mulheres do Babaçu que não sai sem almoçar, quem quebra o Babaçu tem gosto de satisfação, quem quebra o Babaçu tem gosto de satisfação, anda com a vista ligeira quando o baixo cai no chão, anda com a vista ligeira quando o baixo cai no chão. Marido, me dá um vestido daquela fazenda azul, marido, me dá um vestido daquela fazenda azul, mulher, eu não tenho dinheiro, quebra o coco Babaçu, mulher, eu não tenho dinheiro, quebra o coco Babaçu. Ela é maranhense. Então, ela é quebradeira de coco lá do Maranhão, com uma consciência política. Ainda agora foi dito por uma das pessoas da mesa, ela fez uma interferência, fez uma pergunta, e a pessoa falou com muita propriedade, um dos expositores, dos palestrantes, que a academia precisaria de 2 anos de mestrado para construir uma dissertação, mais 4 anos de doutorado para construir uma tese para chegar a essa consciência que ela tem, que ela pronunciou em 3 minutinhos só de fala. Então, com isso, eu vou passar para minha queridíssima aqui, com isso é muito importante que nós percebamos a importância fundamental, porque os dois campos do conhecimento se complementam, são as ciências naturais, as ciências culturais, as ciências empíricas, né? Completando os conhecimentos acadêmicos. Isso precisa ter, essa semana aqui dentro da universidade, essa mesma frente de busca, nós tentamos fazer no Amazonas, em todos os lugares por onde andamos, porque senão nós vamos adquirir tão somente muitos conhecimentos. Eu também sou professor, também estou dentro da academia, mas tenho como alicerce fundamental esses valores, os valores da espiritualidade. Posso dizer que também sou católico, que fui batizado lá na minha região, no catolicismo, já depois de... a criança nascia, como não tinha padre lá, vinha para Manaus para se batizar. Então eu vim, que eles diziam, falavam, vai que essa criança morre
para não morrer pagão, né? Pagão era não batizado. Então, a criança aqui dentro da crença, a ribeirinha, se morreu pagão, ela pode ficar penando, uma penada. Então, a gente vinha se batizar, mas ao mesmo tempo, eu nasci dentro do curandeirismo. Meus tios eram curadores, ou curandeiros, como se queira. Então, a espiritualidade, ela se mostra para cada um dentro do seu universo de compreensão. Não é nada fixo, o universo é sempre mutante. É assim que a gente pode construir a arte, pensar a vida, pensar a ciência formal e abrir essa janela imensa, essa porta imensa, esse portal imenso da ciência formal que nos permite compreender o mundo, abrir para o outro campo que também é tão imenso quanto, que nos possibilita também compreender o mundo da mesma forma, por outros caminhos, naturalmente. Vamos chamar aqui as 40 ticuna para fazer um canto. Quer vir, Dona Rosa, fazer um canto? Uma grande sábia do povo ticuna. Para os povos indígenas, quanto mais idade, mais sabedoria. Será que isso não é uma grande lição para nós todos? Dá o teu para ela. A Dona Rosa. Eu vou cantar agora nosso canto lá na nossa comunidade, né? Tudo isso que está trabalhando, gente, como a senhora daqui canta, tem muito nós lá, apresentação, muito menina, rapaz, e tudo tem lá. Está cantando também, quando está fazendo o dia dele, tem um monte de gente também. Aí tá corrida, tudo canto, Tabatinga, tá apresentado, tudo canto também lá. Agora vai cantar só esse, diz lá. Beber o chá, a beber o chá, beber o chá, na terra está, na terra a torre beber o chá, na Já, muito obrigada, Jação. E a minha parenta Macivânia, será que vai cantar? Você sente mal? Ah, depois para o ritual, ela quer o ritual. E a minha parenta... não, bora ver, ó. Então vamos nós aqui, vou fazer mais uma. Se tiver alguém que queira cantar... Se tiver alguém que queira cantar, a gente... Dona Querubina, manda mais uma quebradeira de coco para nós aí. Tem um grupo de encantadeira, certo? Tem um grupo, a gente tem até um livro, né? Que tem só música das cantadeiras, do movimento. Eu não sou muito cantadeira não, né? Mas tem um que eu vou dizer, só um refrão dele que diz assim: e não derriba esta palmeira, e não derriba os palmeirão. Ei, não derriba esta palmeira, ei, não devora os palmeirão.
riqueza natural. O corpo é para nós uma grande riqueza, é obra da natureza. Vai dizer que não, porque da palha faz em casa pra morar, o meio de ajudar a maior população. Ei, não derribe essa palmeira, ei, não devora os palmeirão. Tu já sabe que não pode derribar, precisamos preservar a riqueza natural. Obrigado. Tem os cânticos de trabalho, esse aqui é um canto de trabalho. No Amazonas, nós não temos o canto de trabalho, mas tem uma tradição que é o assovio. As pessoas dizem que a gente vai remando aquele estirão imenso de rio, né? Sempre vai alguém assoviando, ou percorrendo o caminho e vão assoviando. O assoviar, de uma certa maneira, é uma música de encurtar caminho. E não se pode dizer também que não seja uma expressão musical de trabalho, porque na hora que está capinando, no ritmo da enxada, o assovio está ali. Ele assoviando uma música e vai tornando mais leve o exercício do trabalho em si, né? É muito importante tudo que eles estão colocando para nós. Eu tenho a graça de morar também nas terras da Amazônia, a gente vai adotando. Eu sou aqui do sul, de Curitiba, Paraná. O Edilberto, ele é muito discreto, mas é impressionante. Se forem um dia no Teatro Amazonas, né, forem por lá e tiver uma apresentação deles. Ele é do Raízes Cabocla, né, ajudou a fundar. Só jogar no Google, Raízes Caboclas ou no YouTube. Coloca no YouTube, né? Você é do teu irmão, né? O Seu Braga, o poeta, que muito me chamou a atenção, o Seu saiu lá do Alto Solimões, mas foi estudar em Porto Alegre, letras na PUC de Porto Alegre. Ele sentiu assim que os gaúchos têm muita tradição, né? Os centros gauchescos, assim, né? Centro de tradição. Sabe o que ele fez? Se eles fazem isso, eu vou fazer isso com a minha cultura. Não é assim? Escutei da boca dele. Bem recentemente ele está num outro grupo agora, que é a Caponga. Então eles vão gerando novas gerações, novos talentos. Isso que eu acho bonito. Então a infinidade dos instrumentos musicais que eles já produziram, eles vão à mata, retiram, não é? Um pouco aquilo que já às vezes, né, que a árvore que caiu e aí por diante, valeria a pena escutar. E começaram o show, o último que eu tive da Caponga, um coxo com água e um instrumentalista tirando o som da cuia, né? A cuia assim de costa, e ele batendo e tirando o som da cuia. É uma coisa impressionante, é uma magia. E aí então eles imitam os animais, passarinhos, tudo isso. Então eu queria colocar o Seu também, artista plástico, e ele apresentou uma coisa muito simples, poderia ser, né, em outro momento, os gritos do mundo. Duas mulheres, né, vestidas assim, de vestidos longos, e como em câmera lenta, com um jarro d'água, né, nas costas, assim, né? Eu acho que ele é extremamente criativo. Então eu vejo todo esse empenho, né? Essa Amazônia cultural. E a gente vai levar aqui um pedacinho, é só um pedacinho de cada música para nosso tempo, não é um tempo muito longo, né? Só para explicar uma coisa, né? Isso que ele está falando aí, toda criança na beira do rio não tem acesso a comprar brinquedos. Naturalmente eu também não tive. E isso despertou a criatividade. Como toda criança é criativa, e na medida em que eu fui crescendo, rapidinho, eu fiquei muito preocupado, porque já estava chegando, comecei a perguntar da minha mãe, porque estava chegando já uma idade próxima da adolescência. Eu perguntei para ela, mais ou menos com uns 10 anos, até que idade uma pessoa pode brincar? Porque brincar para mim, construir meus brinquedos e fazer viver esse momento de teatralização, de poetização do mundo, da vida, para mim era o que me dava mais prazer. Então eu fiquei preocupado de não poder mais quando chegasse na idade adulta, que não fosse mais possível isso. Aí ela disse, meu filho, eu acho que até 13 anos, eu tinha 10, né? Então
Depois de 13 anos, eu percebi que estava muito cedo. Eu passei esses 3 anos da minha vida tentando conter o tempo para que ele não passasse. E quando chegou aos 13 anos, teoricamente eu não podia mais brincar, porque já seria um adulto. Aí passei a brincar escondido. E o que é certo é que, para não perder essa graça de criar sonhos, de criar brinquedos, eu continuei, quando eu cheguei adulto, continuei brincando, dando seguimento a isso no mundo das artes. O que me salvou foi exatamente a cultura popular. Eu cheguei em Manaus com 17 anos, me perdi, da primeira vez que eu saí de casa eu não soube mais voltar. Porque eu conhecia o mato, sabia remar, mas não sabia caminhar na cidade. E fui fazer capoeira, sou professor de capoeira também. A capoeira me deu uma altivez de vida e me permitiu brincar, porque a capoeira é uma vadiação, uma brincadeira. E eu continuei, a partir dali eu continuei brincando e fazendo arte. E esse instrumento que nós vamos fazer aqui é um deles, que é um instrumento muito simples. É uma bola dentro, que vocês vão descobrir que bola é essa, numa cuia que é chamada de bocó na região. Deus o panhadeiro, 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 Deus o pão é cineiro, Deus o pão é cineiro, Deus o pão é cineiro. Tanaritama, Deus do Pantanaritama, Deus do Pantanaritama, Deus do Pantanaritama, Deus do Pantanaritama. Agora a gente faz que nem criança. Na, 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 Meu